À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu Marco, como acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e com reposição entre as 19 e as 20. O meu Marco, hoje, mais uma vez com a presença da Sra. Presidente da Câmara Municipal do Marco Canaveses, Doutora Cristina Vieira, e hoje vamos falar sobre o regulamento de incentivo à ligação de prédios às redes públicas de abastecimento de água e de águas residuais. A isenção das taxas do ramal e ligação de água e saneamento. Ora, durante a campanha eleitoral de 2017, a candidata Cristina Vieira encetou várias diligências no seu caderno eleitoral com os responsáveis da empresa Águas do Marco no sentido de se inteirar do ponto da situação do processo, bem como de alcançar a isenção das taxas de ramal e de ligação ao abastecimento de água e águas residuais. Ora, durante a última década, pelo menos não terá havido nenhum marcoense que não tivesse ouvido falar do longo litígio entre o município do Marco de Canaveses e a empresa Águas do Marco, que tem confinado o desenvolvimento do concelho quanto à cobertura de abastecimento de água e saneamento. Foi um processo longo que este Executivo desbloqueou, com contratempos e obstáculos, cujo impacto é demasiado importante na vida dos marcoenses. E, Sra. Presidente, começava por lhe dar as boas-vindas. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Rui Filipe. Bom dia aos marcoenses que me ouvem lá em casa. E sobre este tema que a todos nós diz respeito, a Sra. Presidente Cristina Vieira assumiu a Câmara Municipal de Marco Canaveses há apenas 2 anos e 9 meses, mas já conseguiu importantes avanços neste processo. Em que ponto é que está, neste momento, o regulamento da isenção das taxas de ligação de água e saneamento? Bem, antes de mais, dar nota aos marcoenses também nunca é demais relembrar de que este assunto é um assunto que remonta já a 2004, ou seja, foi em 2004 que o Executivo da altura, a Câmara Municipal, assinou um contrato com uma empresa que se chama Águas do Marco e cujo contrato depois foi mudado em 2008 já pelo Executivo da Câmara Municipal do PSD, na altura liderado pelo Dr. Manuel Moreira. Ou seja, é um problema muito, muito antigo, 2004. Em 2008, o Executivo do Dr. Manuel Moreira e também com o Sr. Vereador Engenheiro José Mota decidiram modificar esse contrato, porque na altura não concordavam com algumas das questões que aí estavam nesse contrato, independentemente do contrato de facto ser um contrato lesivo para o Concelho. Acho que isso é normal e também é de conhecimento geral que esse contrato foi lesivo para o município. Em 2008, então o Executivo da altura decidiu modificar esse contrato. Nessa modificação que fez, passou o investimento que estava sobre a alçada da empresa, passou a Câmara Municipal a ter essa responsabilidade de fazer investimento, de fazermos canalizações, de metermos tubos de água, de saneamento, de construirmos hectares, ou seja, tudo o que era investimento passou para a parte da Câmara Municipal. Na altura, esta modificação chama-se MUC, porque é modificação unilateral do contrato, não foi do acordo da empresa Águas do Marco, e desta forma a empresa meteu uma ação contra a Câmara Municipal e dessa ação, que foi resultado desta modificação feita então pelo Executivo em 2008, a Câmara Municipal já tem uma sentença em tribunal que vai ter que indemnizar a empresa Águas do Marco em 16 milhões de euros, que agora já juntamos a esses 16 milhões de euros mais 6 milhões de juros. Ou seja, deste nós não nos safamos, como nos costumamos dizer, porque não somos nós que dizemos, é o tribunal que diz que nós, quando modificámos o contrato em 2008, na altura o Executivo do PSD fez esta modificação sem a aceitação da empresa Águas do Marco e, por isso, como modificaram o contrato, a empresa veio-se queixar que isso traz um desequilíbrio na concessão, ou seja, que eles tinham dinheiro que não ganharam, ou que estavam a pensar ou a contar ganhar e que não ganharam, a empresa não teve os lucros que devia ter, ou que achava que ia ter, e por isso mete uma ação contra a Câmara e ganha em tribunal, e o tribunal vem dizer que sim, que a empresa Águas do Marco tem razão, e por isso a Câmara vai ter que indemnizar a empresa em 16 milhões de euros mais 6 milhões de juros. Sr. Presidente, isto só para que os marcoenses percebam, esses 16 milhões que estão em dívida à Companhia das Águas do Marco, isto no fundo não deixa de ser uma PPP, uma parceria quase público-privada, um contrato de garantia, porque se não se gastar os metros cúbicos, a Câmara
mediante a altura desse contrato, a Câmara é que tinha que havia muita coisa que estava desajustada neste contrato. Eu comecei por dizer e volto a reafirmar que o contrato que foi assinado em 2004 entre a Câmara Municipal e a empresa Águas do Marco é de facto um contrato devastador para o concelho. Tudo o que poderia desequilibrar a empresa, ou seja, eles até fizeram as contas com o número de utentes ou de clientes que nós nunca vamos ter, e por isso tudo o que fosse argumento para desequilibrar a empresa, a Câmara tem que os indemnizar. A acrescer a esse contrato que já estava mal feito, em 2008 fazem uma mudança a esse contrato que ainda veio agravar mais esse desequilíbrio da empresa. E como veio agravar mais, a empresa mete aquilo que se chama um reequilíbrio e a Câmara tem que suportar financeiramente todo esse desequilíbrio que na altura foi contabilizado em tribunal como 16 milhões de euros e agora já temos mais 6 milhões de juros. Ou seja, este dinheiro nós vamos ter que o dar à empresa, a não ser que a gente chegue a um acordo, e mais à frente eu vou falar nisso, por isso é que nós começamos as nossas conversações, como disse muito bem, em plena campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral eu fiz questão de reunir com o administrador das Águas do Marco, o Dr. Luís Vasconcelos, que nos colocou a par de algumas situações, nomeadamente nas conversações que o Executivo na altura já estava a ter com a empresa para poderem também resolver este assunto, e desta forma inteirei-me da situação. Logicamente que enquanto candidato eu não posso assinar documento nenhum, nem posso ter nenhum tipo de acordo com as águas, como o PSD diz, que passa a vida a insistir, diga à Sra. Presidente onde é que tenho pré-acordo. Logicamente que uma candidata não assina pré-acordos, eu só fico legitimada para assinar o que quer que seja quando ganhei as eleições, e aí sim, enquanto representante da Câmara Municipal, é que eu estou legitimada para fazer qualquer acordo. E então dizer que quando nós ganhamos as eleições em 2017, logo em 2018, isto foi no final do ano, logo em 2018 nos sentámos à mesa para definir então a estratégia que já tínhamos também conversado com as Águas do Marco, e uma das coisas que nós decidimos, ou a primeira coisa que nós decidimos, foi mudar a equipa de advogados que tinha o anterior Executivo a liderar este processo. O anterior Executivo, na altura, o Dr. Manuel Moreira e o Engenheiro José Mota e o restante Executivo decidiram contratar uma empresa de advogados, contrataram essa empresa, não colocaram à consideração do órgão da Câmara Municipal, ou seja, decidiram à porta fechada, contrataram essa empresa, esse advogado a quem pagaram 360 mil euros durante o tempo em que este advogado esteve a liderar este processo com as águas, ou este litígio, pagaram 360 mil euros sem nunca terem dado, como nós costumamos dizer, cavaco a quem lá estava, neste caso, ao Executivo. Quando ganhei as eleições, a primeira coisa que eu fiz, e quando decidi mudar o advogado, porque de facto a nossa estratégia era diferente da do anterior Executivo, nós não queremos arrastar este processo em litígio em tribunal, até porque o tribunal só nos vai dar, como há bocado disse, prejuízo. Cada vez mais os juros vão aumentando, a empresa tem sempre razão, e por isso, quanto mais depressa resolvermos o processo em tribunal, mais dinheiro vamos ter que despender para indemnizar a empresa, e mais barato fica ao município e logo aos munícipes do Marco de Canaveses. Então decidimos contratar uma empresa de advogados, decidimos contratar uma empresa de renome na praça, uma empresa que já estava com outros processos muito semelhantes a estes, e surpresa nossa, quando levamos a reunião de Câmara, quando levei a reunião de Câmara esta alteração de advogados, que não tinha que o fazer, para que não fosse uma decisão isolada, não é? Eu quis, de facto, envolver o Executivo todo nesta alteração de estratégia, porque este é um assunto que diz respeito a toda a Câmara, a todos os vereadores, porque todos nós temos responsabilidades, quer sejamos vereadores em exercício ou vereadores na oposição, e por isso decidi levar este assunto, e para surpresa minha foi votado em reunião de Câmara, e passado algum tempo, eis que nos chega um processo do Tribunal de Penafiel, dando conta que o vereador António Dias, do PSD, tinha metido uma ação contra a Câmara porque não nos queria permitir a mudança de advogados, dizendo que aquela contratação que não era clara, que haviam ali algumas questões mal explicadas. No fundo, o que quiseram foi atrapalhar, porque não queriam ser parte da solução, como aliás não têm sido parte da solução, mas queriam ser ou continuar a ser parte do problema. Demorámos 6 meses a resolver este assunto em tribunal. Foram 6 meses em que a Câmara Municipal ficou impossibilitada de trabalhar com esta nova equipa de advogados, tão só e simplesmente porque o senhor vereador do PSD, António Dias, decidiu que não devia possibilitar a Câmara Municipal de contratar um novo este advogado. corpo de advogados. E então, passado 6 meses e de todos estes problemas que nos surgiram, só em janeiro de 2019 é que começámos a trabalhar em pleno com estes advogados. Fizemos várias reuniões de trabalho, arranjámos aqui uma solução para podermos chegar a um acordo com as águas, tivemos muitas reuniões técnicas para podermos chegar a números. As pessoas têm que perceber, não sei se lá em casa me conseguem perceber, mas o modelo económico da empresa é, se eu não fizer os ramais que estavam previstos, eles não têm o número de pessoas ou
ao número de clientes que tinham feito as contas e que achavam que iriam ganhar dinheiro a vender X metros cúbicos de água, e como isso não acontece, eles dizem que têm um desequilíbrio financeiro de X milhares de euros. E daí fazem com que a Câmara seja ela a ter que fazer as obras. E nós, Câmara, temos que fazer as obras e temos que pagar este desequilíbrio. Ou seja, é uma folha de Excel, como eu costumo dizer, muito complexa. E por isso não foi fácil reunir com as Águas do Marco, reunir com a empresa, reunimos com os espanhóis, porque a empresa também tinha o seu corpo de acionistas, eram os espanhóis. Com a Somag. Com a Somag, reunimos com eles, umas vezes concordaram, outras vezes não concordaram, fizeram sugestões, fizemos alterações. Foram vários meses de muita reunião e de muita dor de cabeça para todos nós, até porque este processo ficou sempre em cima da secretária, como eu costumava dizer, e muito bem, era o meu processo prioritário, meu e do Executivo da Câmara Municipal. Eis que chegamos a final de 2019, estamos quase nós a ultimar este acordo, já tínhamos reunido com os espanhóis, quando nos dizem que afinal eles não podem assinar o acordo porque a empresa foi vendida. A empresa Águas do Marco hoje já não é destes acionistas e foi vendida a um novo corpo de acionistas que nós só tivemos a oportunidade de conhecer na semana passada, porque foi-nos dado conhecimento no final do ano, nós em janeiro foi oficializada esta situação connosco, em fevereiro estávamos nós a preparar uma reunião para tentar conhecer este corpo de acionistas, disseram-nos que ainda estavam há pouco tempo a tomar conta da empresa e que ainda era cedo para reunir connosco, pediram-nos mais algum tempo, entretanto meteu-se esta questão da Covid-19, da pandemia, e só nos foi possível reunir à mesa na semana passada e conhecer então estas pessoas que estão hoje por trás das Águas do Marco e retomar no fundo aquelas negociações que deixamos no final de 2019. Mas isso não nos impossibilitou de arranjar uma solução e de cumprir com aquilo que foram os nossos compromissos com os marcoenses. O que nós tínhamos dito é que iríamos isentar os marcoenses e no dia 24 de fevereiro, mesmo já sabendo que havia um novo corpo de acionistas, aquilo que tínhamos preparado, continuamos a trabalhar nesse projeto. E no dia 24 de fevereiro de 2020, levamos a reunião de Câmara Municipal e foi aprovada a proposta para podermos pôr em submissão pública ou em discussão pública um regulamento que prevê a isenção dos marcoenses, quer seja das taxas de ligação, de abastecimento de água e de saneamento. Eis a nossa surpresa que, mais uma vez, o PSD o que é que fez, ou qual foi o contributo que deu, foi votar contra. Já nos tinha votado contra a contratação dos novos advogados e agora, quando ainda ia para discussão pública, porque isto é um regulamento, esteve 30 dias em discussão pública, terminou no dia 2 de julho, também porque houve aqui, devido à pandemia, um alargamento dos prazos. Para toda a gente ter a possibilidade de consulta, não é? De consulta, e também porque o Governo assim também deu essa nota e também contribuiu para que todos os documentos que estivessem em discussão pública fosse alargado o seu prazo, e por isso, no dia 24 de fevereiro, de facto, a Câmara Municipal aprovou, com o voto contra dos vereadores do PSD, desta proposta de regulamento. E quando eu digo proposta é para as pessoas lá em casa perceberem que o regulamento fica em discussão pública durante 30 dias e o que é estar em discussão pública? É qualquer um dos marcoenses, qualquer uma pessoa pode apresentar propostas de melhoria. Em relação Exatamente, que podem dizer, olha, eu acho que isto assim não está bem, acho que devia ser assim, e no fundo nós temos muitos regulamentos, não é só este, temos 18 regulamentos, ou tivemos em discussão pública, e houve contributos para alguns deles, e bons contributos, às vezes a visão de quem está de fora também é importante para este Executivo e para as pessoas que estão a tomar decisões e a terem que tomá-las com base. E estes regulamentos são importantes até para a Câmara Municipal poder regular desde o espaço público, a taxas, publicidade, habitação social. Não havia nenhum regulamento nesse sentido. Os nossos regulamentos não estavam em vigor e por isso nós muitas das vezes para tomarmos medidas e para podermos regular, como disse muito bem, é preciso regulamentos, e esses regulamentos estavam todos na gaveta. Tivemos que contratar uma empresa, é um trabalho muito árduo porque envolve todo o corpo técnico da Câmara e o Executivo, e por isso alguns deles foram aprovados ontem em reunião de Câmara, mas ainda estão outros para aprovar. À medida que vão terminando as discussões públicas, nós vamos também aprovando estes regulamentos que depois hão de ir à Assembleia Municipal também. Agora vamos fazer uma Assembleia em julho e por isso também alguns deles já entrarão em vigor depois desta aprovação. Pronto, no fundo dizer que fizemos esta proposta de regulamento para, de facto, a Câmara Municipal se substituir aos marcoenses naquilo que é o pagamento. Ou seja, as taxas existem, estão num contrato, nós não podemos fazer de contas que elas não existem, não podemos anulá-las, a empresa tem direito, foi um contrato que assinou em 2004, é como nós quando assinamos um contrato com alguém, o Tribunal dá-lhes razão e por isso o que nós temos que fazer é substituir os marcoenses. Quando nós dizemos que vamos isentá-los, no fundo a empresa não vai ficar sem dinheiro, logicamente o que a Câmara vai fazer é substituir-se ao munícipe e vamos ser nós a pagar
à empresa esse valor ou esse custo com as taxas de ligação porque e de ramal. Se fosse ao contrário, a Câmara também iria reaver os seus direitos se fosse ao contrário em prejuízo. Quando há um contrato, há as duas partes interessadas, não é? E se existem coisas que estão estabelecidas no contrato e uma das partes falha, a outra logicamente que se vai sentir prejudicada e vai meter uma ação em tribunal. Por isso, o que nós fizemos ou que está aqui em cima da mesa é uma medida que, no fundo, vai contribuir para diminuir os passivos ambientais. Nós temos muita gente que está ligada às fossas e que nós queremos que se liguem ao saneamento. Há muita gente que, de facto, tem hoje a ligação aos tubos de água à porta de casa e também não se têm ligado, e nós sabemos que não se têm ligado porque estamos a falar aqui de taxas para acima dos 800 euros e que para a maioria das famílias marcoenses é muito dinheiro. É mais do que o salário mínimo nacional, ou seja, para me ligar, ter que pagar esta quantia é, de facto, muito dinheiro. O que é que nós fizemos? Fizemos, então, esta medida de incentivo às ligações. No fundo, o que vem é concretizar aquilo que foi o nosso ensejo, aquilo que foi o nosso compromisso, incentivar as pessoas a ligarem às redes públicas de abastecimento de água e águas residuais e, ao mesmo tempo, também combater, como eu dizia, um problema ambiental e de saúde pública, porque quanto menos fósseis existirem, mais qualidade temos na água, mais qualidade de vida temos, e por isso nós também temos essa responsabilidade enquanto executivo de combater no dia-a-dia que existam fossas a céu aberto, que existam pessoas a consumir água que não tem qualidade, porque uma coisa é a água dos poços que não é controlada e de muitas das nascentes, outra coisa é a água que nos chega à casa através de uma concessionária, que neste caso é as Águas do Marco, mas podia ser outra, mas que efetivamente é água tratada e devidamente controlada e que tem qualidade e que as pessoas podem beber sabendo de antemão que não há nenhum problema com essa água. Por isso é isso que nós queremos resolver. Nós queremos resolver um passivo e um problema de saúde pública e queremos também ajudar os marcoenses atribuindo-lhes um subsídio, no fundo vai ser pago à empresa, do mesmo valor que eles iriam ter que pagar se fossem eles a suportar financeiramente as taxas de ligação e de ramal. Sr. Presidente, quais os principais benefícios para que os marcoenses decorrentes deste regulamento e qual também é a data prevista para o início desta medida? Pronto, o regulamento, como disse, esteve em discussão pública até ao dia 2, foi aprovado ontem em reunião de Câmara Municipal, é assim que a legislação diz, esteve em discussão, houve contributos, os contributos foram tidos em conta ou não e depois é aprovado novamente em reunião de Câmara. Ele foi aprovado em reunião de Câmara, agora vai ter que ir à aprovação da Assembleia Municipal, onde estão os senhores Presidentes de Junta e os deputados municipais, que são eles que de facto têm legitimidade para poder colocar este regulamento em funcionamento. Depois da aprovação em Assembleia Municipal, vai ter que ser publicado em Diário da República. À partida não demorará mais de 15 dias, mas isso também não depende de nós, porque a publicação em Diário da República nós temos que pagar e depois a entidade é que faz essa publicitação em Diário da República. Quando sair em Diário da República, é automaticamente, ou a entrada em vigor é automática, passa a vigorar a partir daquela data. Após esses procedimentos legais, como a Sr. Presidente mencionou, nomeadamente a aprovação da Assembleia Municipal e a publicação, como disse também, em Diário da República, a isenção das taxas de ligação de água e saneamento passa a ser, então, uma realidade, como disse, a partir dessa data. E quais são os documentos depois necessários que os marcoenses vão necessitar para obter desse benefício? Bem, os marcoenses vão ter que se deslocar. Nós vamos, e temos estado até a conversar com a empresa Águas do Marco, já falamos sobre isto com o novo corpo de acionistas, para tentar minimizar o máximo de trabalho aos munícipes. Eles podiam vir à Câmara e preencher um requerimento, mas depois esse requerimento vai ter que ir para as Águas do Marco. Então o que é que vai acontecer? Vão haver dois momentos importantes. É o momento em que o munícipe vai às Águas do Marco, preenche o requerimento, há um conjunto de documentos que eu aqui tenho e depois posso dar nota também de quais são e que devem acompanhar os munícipes. Esse requerimento é feito, é analisado e é validado pelas Águas do Marco, vem à Câmara Municipal, nós fazemos a análise técnica desse processo, o processo é despachado favoravelmente ou não, mas à partida será favoravelmente, a não ser que haja aqui algum problema, litígio entre as águas e este munícipe ou alguma dívida que esteja por saldar e possa ser resolvida ou ter que resolver aqui esta situação, mas à partida estamos a falar de um processo que pode demorar 15 dias no máximo. A Câmara Municipal vai pagar à empresa o valor que teria que ser o marcoense a pagar e a partir daí a empresa vai então assinar o contrato e concretizar essa ligação da água de ramal de água de saneamento. Estamos a falar de um processo que à partida é burocrático, mas que nós queremos, como eu disse, encurtar em termos de espaço de tempo e também evitar com que os munícipes passem a vida a ir para a Câmara ou para as Águas do Marco. Só terão que o fazer em dois momentos. O primeiro é para fazer o pedido e levarem a documentação e o segundo momento é para assinarem o contrato
contrato e que depois as Águas do Marco e a Câmara tratam de toda a burocracia e depois não será necessário, por isso, haver aqui mais nenhum tipo de atendimento, nem nenhum tipo de processo burocrático com as águas. O que é que vai ser disponibilizado? Um formulário que terá que ser devidamente preenchido. Os munícipes têm que ter fotocópia ou exibição presencial do bilhete de identidade ou cartão de cidadão. No caso de tratar de uma pessoa coletiva, terá que ser a certidão permanente da empresa, porque há empresas também, não há só munícipes, não é? As empresas também fazem ligações e são bastante mais caras do que as dos munícipes. Vamos ter que também pedir, ou a empresa Águas do Marco vai pedir a fotocópia do cartão de identificação fiscal, as certidões da situação tributária e contributiva devidamente regularizada, o documento que comprova a legitimidade da propriedade ou detenção do imóvel, ou seja, se a casa é minha, eu tenho que levar um documento a dizer que a casa é minha, não posso ir pedir em nome de outros. A declaração sobre compromisso de honra, que é subscrita pelos requerentes, em como reúnem os requisitos necessários para a atribuição do benefício objeto do pedido, nos termos do presente regulamento. Uma declaração emitida pela entidade gestora do serviço que o contrato foi solicitado, ou seja, depois aqui já é a empresa que coloca este documento ou anexa este documento, e depois o município de Marcanavês, atendendo à natureza do benefício, pode ainda, em caso de dúvida, solicitar outro tipo de documento. À partida não vai fazer, há uma checklist, a empresa Águas do Marco pede toda a documentação, é entregue, vem para a Câmara, é analisado, é despachado, a Câmara paga à empresa e todo o processo é tratado. Isto para dizer que os inquilinos não têm que se preocupar. Aqui os proprietários é que terão eles que preencher este formulário, não é? Sim, e neste momento, também para dizer que esta proposta de regulamento que foi levada e que já foi aprovada em sede Câmara Municipal tem um impacto nas contas da Câmara Municipal, que é um impacto ainda bastante considerável, de cerca de 1.800.000, e que diz respeito a quem? Aos 2.904 habitantes ou casas que têm neste momento condições para se abastecerem de água, ou seja, hoje no concelho existem casas que já têm os ramais à porta de casa, ou seja, estão em condições de ligar. Ligados, não é? Não estão ligados, alguns porque não querem, outros porque acham as taxas, os outros porque financeiramente não têm essa possibilidade, e por isso nós fizemos este estudo também são dados que são validados por a ERSAR, para a entidade reguladora, e com as Águas do Marco, e neste momento existem 2.900 casas que, quando este regulamento, como disse, entrar em vigor, podem automaticamente ir às Águas do Marco e pedir para se ligarem e não vão pagar qualquer taxa. Taxa de ligação. 2.900 casos de água e 2.579 de saneamento. E por isso, o impacto que este investimento tem, ou seja, que a Câmara vai ter que suportar financeiramente, é um impacto financeiro desde logo considerável, porque a Câmara Municipal, para poder colocar este dinheiro à disposição para pagar as isenções, não vai fazer obra com ele. Ou seja, eu podia pegar neste 1.800.000 e fazer calcetamentos, pavimentação de bituminato, investir nas escolas, investir nas associações. 1.800.000 euros é bastante dinheiro, mas nós decidimos que isto é um investimento que é prioritário. Nós vamos investir aqui neste regulamento, mas também não vamos deixar de fazer investimento nas infraestruturas, porque, como eu disse, em 2008 nós fizemos uma modificação ao contrato e os investimentos nas águas ou na água e saneamento continuam a ser responsabilidade nossa. Mas, este investimento que a Câmara vai fazer de 1.800.000, como fala, olhando ao contrato que hoje está em vigor com o município e as Águas do Marco, por outro lado é um investimento, mas por outro lado também podemos dizer que no futuro este número de consumidores, e olhando ao contrato em vigor neste momento, vai baixar os valores para a Câmara a pagar no diferencial dos metros cúbicos. A Câmara terá que suportar esse Sim, nós estamos em 2021, aliás, estamos em 2020 e vamos para 2021, e nesta altura era expectável que houvesse um muito maior número de pessoas ligadas. Era expectável que a Câmara já tivesse feito muito maior investimento, não fez no passado, nós estamos agora também a fazer algum, e por isso o que as Águas do Marco nos dizem é: quanto menos pessoas tivermos ligadas, menos nós vendemos água, menos dinheiro ganhamos, e por isso mais prejuízo a Câmara vai ter que lhes pagar. Que é a Câmara que depois vai Exatamente. ter que exercer, é? Estes 2.904 casas que se podem ligar à água e os 2.579 que se vão ligar ao saneamento vão ser clientes da água e vão pagar a eles os consumos. Por isso isto também vai ajudar a reequilibrar o tal desequilíbrio financeiro da empresa, o que também ajuda a Câmara Municipal, porque no futuro, mesmo que a gente tenha que indemnizar a empresa, vamos aqui amenizar esta almofada. Por isso é bom por dos dois lados. Estamos a reequilibrar
a empresa, porque quanto mais desequilíbrios ela tiver, mais prejuízo vão ter e mais indemnização, ou maior será a nossa indemnização. E por outro lado, estamos a resolver um problema às pessoas para poderem ter água e saneamento. Mas como eu dizia, além deste dinheiro, a Câmara Municipal continua a fazer investimentos. Nós estamos neste momento a resolver um problema no Pisão Novo, em Sobretâmega, no fundo da Rua Direita, um problema de saneamento. Estamos a resolver, que já está a decorrer e vai iniciar muito brevemente esta obra da instalação da adutora, que é da rede de distribuição de água, ou seja, toda a água que vem para a cidade passa na ponte. Esta adutora estava muito fragilizada, a empresa chamou-nos a atenção que ela podia arrebentar de um momento para o outro e nós de um momento para o outro podíamos ter toda a cidade sem água. É um investimento de 1 milhão de euros. É mais 1 milhão de euros só para resolver estes dois problemas, quer de saneamento, quer de água. Nós estamos neste momento também a ultimar com a empresa que nos está a fazer o projeto de etar da Ponte das Tábuas, que é um etar muito falado, é um etar que tem mais de 40 anos, que de facto quando foi construído era por um número muito reduzido de habitantes e que hoje tem muito o maior número de habitantes a fazer o despejo das águas residuais para essa etar. Ela está, como nós costumamos, a expressão que eu costumo utilizar e que os marcoenses também é arrebentar pelas costuras, e por isso é que de vez em quando existem algumas descargas que nós não conseguimos controlar e que são devido a problemas técnicos que esta etar tem trazido, e é este executivo que está a resolver o problema. Esta etar nova que nós queremos construir é uma etar que vai custar 2,5 milhões de euros. Estamos antes da pandemia, em fevereiro, foi a última reunião que nós tivemos em Lisboa com o Sr. Ministro do Ambiente, a tentar sensibilizá-lo, porque um dos problemas que aquela modificação do contrato nos trouxe é que enquanto nós estivermos em litígio com as águas do Marco em tribunal, não há fundos comunitários, ou seja, é todo investimento que sai do município, do orçamento da Câmara. E por isso, enquanto que nós aqui, numa etar de 2,5 milhões, podíamos ir buscar 85%, ou seja, o valor que a Câmara teria que pôr era muito residual, dava para muitas outras obras, vamos ter que suportar quase na totalidade desta etar. Fomos a Lisboa sensibilizar o Sr. Ministro do Ambiente, que ficou sensibilizado, dizendo-lhe que este Executivo herdou um problema que já vem desde 2004 e que não é um problema que nós vamos ter que indemnizar a empresa para chegar a um acordo, mas ao mesmo tempo é um problema que perdura no tempo porque os marcoenses querem obra, os marcoenses querem todos ter água e querem todos ter saneamento. E não há dinheiro para isto tudo, porque nós vamos ter que indemnizar a empresa e temos que continuar a fazer obra. E por isso temos que pedirmos, e vamos ter certamente essa colaboração do Sr. Ministro do Ambiente, a sensibilizá-lo para que nos ajude com alguns fundos comunitários a tentar ultrapassar este problema. E por isso é que nós também queremos chegar a um acordo com as águas do Marco. Se chegarmos a um acordo, deixa de haver litígio em tribunal e também nos abre aqui portas para podermos concorrer a mais fundos comunitários. Mas eu estava a dar o exemplo do etar da Ponte das Tábuas, que são 2,5 milhões. Nós construímos vários quilómetros, mais de 16 quilómetros, 7 estações elevatórias e também vários quilómetros de distribuição de água, 16,5 km. Resolvemos o problema dos subsistemas de Santos Isidoro de Liberação, o subsistema de Várzea Aliviada e Folhada, e estamos a fazer investimento lá, porque estes subsistemas não podiam estar na alçada da Junta, têm que estar na alçada da Empresa Águas do Marco, mas a Empresa Águas do Marco, para tomar conta destes subsistemas, obriga a Câmara a fazer investimento. E por isso, nós não temos parado de fazer investimento. Eu sei que para a maior parte dos marcoenses, se calhar não notam isso, até porque a água e saneamento é enterrar tubos, não é? É aquela obra que não se vê. Nem sempre é aquela obra que não se vê, é verdade. Sim, nós temos feito e temos feito outra coisa. E vou dar-lhe o exemplo desta obra que está a decorrer agora no centro da cidade, que a maior parte das pessoas acha que aquilo é retirar pavimento e melhorar as passadeiras e pouco mais, mas não é verdade. Porque nós estamos a renovar todas as infraestruturas de água e saneamento. Porque um dos problemas da obra da cidade, no centro da cidade, além daquele piso, é também o facto de estarem sempre a arrebentar condutas de água e de saneamento. E isso requer que se ande sempre a arrebentar com as estradas e a arrebentar com os passeios. E por isso, nós agora, quando fazemos uma obra de pavimentação, temos esse cuidado. E olha, um dos exemplos que foi um compromisso eleitoral que eu assumi com a população de Banho e Carvalhosa, que foi pavimentar aquela ligação de Banho até Carvalhosa, e que não o vamos fazer já, porque antes queremos meter a tubagem de água e saneamento, porque também achamos que aquela população tem direito a ter água e saneamento. E já conseguimos fazer um acordo com as Águas do Norte, vamos comprar através das Águas do Marco a água aos subsistemas da Amarante, ali naquele caso da Amarante, e depois em Constância resolvemos lá também e em Vila Boa de Quis estamos a tentar resolver com Penafiel, mas o que é verdade é que nós, antes de pavimentar, estamos a tentar meter tubagem nova, porque resolve-se um problema, mas são dois investimentos, não é? Porque enterrar tubagem de água e saneamento também fica muito caro. E por isso, tudo o que é obra nova que nós estamos a fazer, estamos sempre a tentar que, antes de pavimentar, se metam as tubagens de água e saneamento. Não paramos de fazer investimento ao longo do Concelho, temos ainda muito dinheiro para gastar. Como eu disse, não temos tido o apoio de fundos comunitários, estamos a tentar resolver este problema das águas, porque este assunto do regulamento
pagamento de isenções é apenas um dos problemas, mas é um compromisso eleitoral que nós assumimos com os marcoenses e que felizmente vamos cumprir. Tarde, porque como já expliquei aqui, infelizmente o PSD nunca foi alvo de soluções, mas sim de nos arranjar ainda mais problemas para resolvermos o problema, portanto sempre contra, quer contra o projeto de regulamento, quer contra a contratação de novos advogados, só nos trouxeram atrasos nesta solução. Mas este é uma parte do problema. Aquilo que nós estamos a trabalhar, e como disse agora com estes novos acionistas que conhecemos na semana passada, é para levar a cabo aquele acordo que acaba com o litígio em tribunal, que vamos ter que indemnizar a empresa, mas que resolvemos o problema de uma vez por todas. Porque o problema continua em tribunal e por isso as isenções foi um compromisso, é uma parte do problema. A outra parte do problema estamos a trabalhar para resolvê-la e espero que dentro em breve também, é esse o nosso ensejo, é que seja resolvida muito a curto prazo. E por isso há que pagar estas isenções, há que continuar a investir para resolver problemas ambientais graves, que nós sabemos que eles existem, nomeadamente com as hectares. Eu dei aqui o exemplo da hectare da Ponta das Tábuas, mas nós sabemos que, por exemplo, em São Nicolau existe outro problema com aquela hectare. É preciso fazer investimento, é preciso resolver um conjunto de problemas que perduram no município durante décadas. Nós chegamos aqui há pouco mais de 2 anos. Estes problemas têm mais de 20, 30 e 40 anos. Outros no passado não os resolveram. Nós não conseguimos resolver em 2 anos o que outros não resolveram em 10 ou 15. E por isso também é importante que a população tenha esta noção de que estamos a pagar as isenções, estamos a resolver o problema das hectares e a construir novas redes de água e saneamento e estamos também a tentar resolver este problema de litígio em tribunal com as águas do mar, que é muito importante que se resolva também. Muito haveria a falar sobre as águas do Marco, porque é um assunto de facto que a todos nos diz respeito, e assim como as águas residuais, por uma questão de saúde pública. Mas para terminar o nosso programa, o meu marco desta semana sobre a isenção das taxas do ramal e da ligação de água e saneamento, podemos afirmar, portanto, Sra. Presidente, que este seu Executivo Municipal está a um pequeno passo de desbloquear este processo e permitir que todos os marcoenses tenham acesso à água e ao saneamento em igualdade de oportunidades. Esta medida foi uma promessa eleitoral do seu Executivo e é uma afirmação que o seu partido e a Sra. Presidente aplica tantas vezes que palavra dada é palavra honrada. Palavra dada é palavra honrada. E em relação a esta questão das águas, eu também queria dizer aos marcoenses que, de facto, nós assumimos este compromisso. O nosso desejo era já tê-lo resolvido. É um problema que nós queremos resolver e é um problema que vai ser resolvido definitivamente. Não é só aqui. Não é só o problema das águas. Nós assumimos e fomos a eleições em 2017 com um programa eleitoral que eu acompanho, que eu tenho na minha secretária e posso dizer aos marcoenses que os compromissos que nós assumimos com os marcoenses vamos concretizá-los. Ainda nos falta mais do que 1 ano e meio para terminarmos um ano, aliás não chega a 1 ano e meio, 1 ano e poucos meses para terminarmos este mandato, mas eu estou certa e tenho a certeza que vamos concretizar aquilo que foram os compromissos que assumimos com os marcoenses. Este é um compromisso que eu fazia honra e que tinha essa questão em resolver muito rapidamente. Vamos conseguir resolvê-lo. Já resolvemos agora quando sair em Diário da República vai entrar em vigor, mas há outros compromissos que nós assumimos com os marcoenses e estamos a cumprir. E mais, além desses compromissos, têm sido muitos os outros compromissos que nós não assumimos em campanha eleitoral, mas que temos feito. Temos tido muito trabalho, muita obra ao longo do Conselho, estamos mais próximos da população, estamos mais próximos dos senhores presidentes de junta, tentamos resolver os vários problemas que nos chegam dos munícipes, dos senhores presidentes de junta, tentamos no fundo fazer aquela obra que é necessária e temos conseguido. Por isso, eu estou de consciência tranquila, tanto quando eu digo eu falo em nome do meu executivo, porque nós assumimos um conjunto de compromissos com os marcoenses, estamos a levar a cabo, estamos a cumprir, como disse muito bem, com a nossa palavra. Também não teria nenhum problema se não cumprisse com algum dos objetivos ou alguns dos compromissos, não tinha nenhum problema de o assumir e de explicar aos marcoenses o porquê de não o termos cumprido. Mas nesta fase, aquilo que neste momento me orgulha também como Presidente de Câmara é dizer que os compromissos que assumimos com os marcoenses em campanha eleitoral estão a ser cumpridos, os compromissos que nós achamos que são importantes para os marcoenses, para lhes dar mais qualidade de vida, para também resolver aquilo que são os problemas estruturais do Conselho, estão a ser resolvidos, estão a ser cumpridos e muitos mais, além desses, foram assumidos e foram já também cumpridos. E por isso, dizer-lhe que é com muito gosto que eu assumo
que é um slogan de campanha do Partido Socialista. Eu sou militante do Partido Socialista, sou presidente da Comissão Política do Partido Socialista e muito me orgulho usar essa expressão. Mas ainda me orgulha mais, não porque a política não faça a diferença na minha vida, porque eu sou socialista e tenho muito orgulho em ser, mas antes dos partidos estão as pessoas. E por isso aquilo que me orgulha hoje é dizer que nós estamos a resolver o problema aos marcoenses. Assumimos uma palavra com eles e estamos a cumprir. E por isso, primeiro, antes dos partidos e antes da política, estão as pessoas, logicamente, que utilizamos a política como um instrumento para poder concretizar esses objetivos. E por isso dizer-lhe que estou muito feliz por todo o trabalho que temos feito. Temos ainda muito para fazer, há muito a fazer ainda no Conselho. Não é por acaso que muitas das vezes nós vimos nas redes sociais algumas pessoas a dizer mas não pavimentaram o meu caminho, ainda não chegaram à minha rua. É verdade, ainda não chegamos a todos, mas deem-nos mais algum tempo para podermos concretizar aquilo que são os nossos objetivos. Estamos a trabalhar arduamente e o meu executivo, o executivo da Câmara Municipal, o que também tem previsto é de concretizar muito mais obra até terminar este mandato e, logicamente, apresentar-nos as eleições com outros compromissos que eu sei que vão de encontro também àquilo que são as expectativas dos marcoenses. Sr. Presidente, falava há um momento quase 3 anos, o que quer dizer que estamos a 1 ano do final do seu primeiro mandato. Passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido, é verdade. O primeiro ano de mandato, nós quase que nem nos apercebemos que ele passa, é TGV. Há muita coisa em cima da mesa, já tive a oportunidade de dizer isto aqui aos ouvintes da Rádio Marcoense. Às vezes as pessoas esquecem-se que os políticos são gestores e quem gera empresas e quem tem negócios sabe disto. A Câmara Municipal é uma empresa que tem 450 funcionários, passa de 450 funcionários. Vamos ter agora mais 290, porque vamos tomar conta das competências na área da saúde e da educação, e só na educação são mais 290 funcionários, por isso é uma empresa muito grande, com muita gente para gerir, e é uma empresa que gera 36 milhões de euros por ano. E por isso, a Presidente da Câmara, além de Presidente da Câmara, além de ter que estar presente, de receber os munícipes, de fazer reuniões, de decidir coisas todos os dias, tem que gerir esta empresa que gera 36 milhões de euros por ano e que tem, neste momento, 460 funcionários, mas que vai ter mais de 290 a partir de setembro. Ou seja, é muito exigente do ponto de vista organizacional. E quem tem empresas sabe disso, quem tem negócios sabe disso. Além disso, ainda temos que ser políticos. Temos que estar próximos das pessoas, ir às freguesias, ir às iniciativas, ou seja, é um cargo de facto muito exigente e o primeiro ano foi para arrumar a casa, eu já uso esta expressão há algum tempo. O arrumar a casa quer dizer que nós temos que conhecer os processos, temos que conhecer os serviços, temos que perceber se queremos mudar alguma coisa e passou muito rápido. O primeiro ano foi de facto muito rápido. Eu costumo usar uma expressão que o nosso hoje secretário de Estado, João Torres, que era líder da Juventude Socialista, usava quando ele foi eleito secretário de Estado. Um dia ele dizia-me que tinha a sensação que tinha sido atropelado por um caminhão, porque de facto quando nós chegamos aos cargos políticos são tantas as coisas que nós quase que não temos tempo de reagir, é como se fôssemos atropelados por um caminhão. Eu não queria usar esta expressão tão dura, mas de facto são muitos, são um exemplo das coisas imensas que nos chegam quando nós tomamos conta de um cargo como é ser Presidente de Câmara. Hoje, logicamente, que estamos mais à vontade, conhecemos os processos, já tomamos decisões com mais sensatez, com mais tempo e já conseguimos gerir a Câmara de uma outra forma que não conseguíamos logo no primeiro ano e por isso também acabámos por também ter mais tempo para aquilo que é planear, porque é preciso planear. Aquilo que nós estamos a fazer hoje também requer que a gente pense no que vai fazer daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, porque o município também tem projetos que requerem este planeamento e os projetos que nós estamos a decidir hoje vão ter impacto na vida das pessoas daqui a alguns anos. Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por vir falar aqui também concretamente neste tema tão importante para os marcoenses, que foi no regulamento do incentivo à ligação de prédios e redes públicas do abastecimento de água e de saneamento. Muito obrigado. Muito obrigada a nós. O meu Marco volta de hoje, 8 dias, com mais um tema aqui na Marcoense FM. Conto consigo. Até quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.